retornando, e por uma questão de economicidade de tempo, em seu nome, saudar todos os vereadores aqui dessa casa, parabenizá-los por ouvir a lei, votaram por unanimidade aqui. Então, assim, parabéns a todos vocês que Marli faz essa proposta, muito bem acolhida pelo presidente dessa casa e, consequentemente, aprovada por todos os vereadores. Saudar a nossa vice-prefeita, a Elisiane, quero que leve um abraço ao nosso prefeito, o Bingo. Quero cumprimentar uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que chegamos juntos para Fretais. Isso não tem muito tempo da gente, mas eu era ainda muito jovem, que é a Dona Penha, né? Eu para coordenar a Juventude Rural Capixaba e a Dona Penha para coordenar as mulheres trabalhadoras rurais, e foi um grande aprendizado para mim, uma conselheira, e devido a esse trabalho em conjunto, tenho muito orgulho de presidir a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Espírito Santo. Cumprimentar o Admilson aqui, vereador dessa casa, né? Uma outra pessoa que eu quero fazer um registro muito especial, que é a Marli. Marli, em nome da Marli, cumprimentar toda a diretoria aqui do sindicato, bem como registrar e valorizar o trabalho da equipe de funcionários que você tem no Sindicato de Trabalhadores, como quero valorizar também a equipe aqui dessa Casa de Leis, porque sem isso as coisas também não acontecem, em especial a minha, posso chamar de conterrânea, Daiane? Então, assim, se sintam cumprimentados e parabenizados. O Eduardo, secretário de Agricultura, representa a PAI, o Cristiano de Capé. Quero aqui cumprimentar muito carinhosamente também minha companheira de trabalho, a Raíssa, nossa secretária de Políticas Sociais e Juventude da FETAIS. E de forma muito calorosa e muito especial, cumprimentar cada um de vocês que saíram das suas casas, mais que merecido receber essa homenagem. Eu quero registrar aqui, presidente, eu tive nessa Casa de Leis um momento conturbado, complicado e muito difícil para as mulheres. E quero registrar que, à época, eu vim aqui nessa Casa de Leis tratar da reforma da Previdência. E quero aqui também registrar o acolhimento dessa Casa de Leis, junto com o nosso sindicato, junto com a federação, em fazer um trabalho, não só a nível de Estado, mas a nível nacional, quando nós estamos quase 3 vezes naquele Congresso Nacional e no Senado, para não permitir que as mulheres pudessem se aposentar só com 60 anos, que é o que estava tramitando no Congresso Nacional. E eu sempre dizia que seria o maior crime da história já ocorrido nesse Brasil, porque falei isso aqui nessa Casa de Leis, falei na Assembleia Legislativa, no Senado e no Congresso Federal, que quem propõe esse tipo de coisa é porque não sabe a luta das mulheres e não conhece o que é a agricultura familiar capixaba e a agricultura familiar brasileira. E nós, quero fazer esse registro, porque é um dia de comemoração, mas também é um dia de reafirmar o nosso compromisso com as trabalhadoras rurais e também urbanos. Mês de outubro é um mês que se comemora várias situações. Temos o Outubro Rosa, Nossa Senhora Aparecida, temos o Dia das Crianças, mas também quero registrar aqui o Dia dos Professores e das Professoras. Eu lembro muito bem que na reforma nós andamos, não a totalidade, mas mais de 80% das câmaras de vereadores nesse estado do Espírito Santo, mostrando que estava sendo proposto na reforma da Previdência, em especial, respeitando todas as categorias, mas em especial para os professores e para os trabalhadores rurais, seria um crime terrível de você elevar a idade da mulher para 60 anos de idade e ainda ter que fazer uma contribuição para o INSS de R$600, era isso que estava no texto. E com um argumento que não prosperava como não prosperou. É dizer que um trabalhador ou uma trabalhadora rural não contribui para o INSS. Mas cabe deixar registrado, inclusive aqui em Batiba, tudo que seguia em nota 1,3% vai para a pirâmide da Seguridade Especial. E aí, se não é utilizado no CNIS, presidente, isso não é culpa dos trabalhadores, os trabalhadores fazem essa parte. Como eu quero registrar aqui, quando eu falo da reforma da Previdência, hoje
A maioria, eu falo isso sem medo de errar, a maioria dos empregos que são gerados aqui na cidade é oriundo da fonte de renda da agricultura familiar e, em especial, das aposentadorias rurais, muito bem coordenada pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais desse município. Hoje, presidente, entra aqui por ano nesse município em torno de 50 milhões de reais de aposentadoria rural. Isso dá praticamente 60% do FPM desse município. E a gente precisa valorizar isso, comemorar. Mas eu sempre disse que as mulheres, nós, principalmente nós homens, não podemos fazer um discurso demagogo de só falar que as mulheres é importante. É reconhecer na prática. Porque até antes da Constituição Federal as mulheres eram excluídas. Tanto é que o homem só recebia meio salário mínimo e as mulheres não tinham direito a nada. Só vieram receber um salário de maternidade em 1993. E nós só conseguimos um crédito, primeiro para os homens foi em 95 o Pronaf, e muito depois ter um Pronaf mulher. Então a gente precisa fazer valer. Isso que vocês estão fazendo aqui hoje, vou fazer questão de por onde eu passar, como amanhã vou estar em Venda Nova, depois da manhã em Castelo, depois em Jerônimo Monteiro, depois Alegre, depois Mimoso do Sul. Falar o que a Câmara de Ibatiba está fazendo e valorizando de fato com um projeto de lei a toda a agricultura familiar, mas em especial as mulheres. Cabe ressaltar, e são dados importantes, nós trouxemos para Ibatiba 40 habitação rural, Marlene. 40 habitação rural. Nós ficamos 6 anos sem o programa de habitação e agora ele retoma. Eu não vou anunciar que vou deixar para o governador fazer isso, mas nós também já negociamos uma contrapartida considerável do governo do Estado, porque ao invés de tirar o agricultor e trazer ele para a cidade, para uma casa, você tem que levar a casa para onde ele está. E isso nós negociamos com o governo federal, como eu quero aqui valorizar o trabalho da juventude rural. Não adianta você falar para o jovem permanecer no campo se você não der condições para ele continuar no campo. E nós tivemos recentemente, no mês de abril, o Festival Nacional da Juventude, e eu estava lá, presidente. Né? Vocês viram por quê, gente? Brincadeiras à parte, só para descontrair. Mas nós conquistamos também, em negociar com o governo federal, uma linha de crédito para compra de propriedade específico para a juventude rural brasileira. E vamos trabalhar muito forte para isso, porque para você manter o jovem no campo, você precisa levar educação, você precisa levar esporte, você precisa levar lazer e você precisa levar terra para ele produzir. Não dá para a gente dizer que ele tem que ficar lá sem as condições que ele sonha e muitas vezes não consegue, não conquista na cidade. Então isso é fundamental para que a gente trabalhe. E 40% da mão de obra do Estado do Espírito Santo na agricultura familiar são oriundas da mão das mulheres. Nossa feira da agricultura familiar que aconteceu, que teve presente aqui em Ibatiba, nós atingimos 500 famílias. E temos trabalhado para que essa feira não seja feita só na Praça do Papa em Vitória, mas que ela estenda para a nossa região, que eu também sou aqui da região do Caparaó, que a gente possa divulgar e achar caminhos para a comercialização. Porque eu sempre falo que o principal gargalo não é produzir, e é sim a comercialização que a gente está disputando com grandes multinacionais que não têm nenhum interesse que a agricultura familiar cresça e, infelizmente, quem põe preço, às vezes, no nosso produto não é a gente, são essas pessoas, exemplo do café, do leite, etc. e tal. Então, para finalizar, Marli, obviamente que a gente precisa continuar capacitando as mulheres, indo lá para a comunidade onde elas estão, levar informações. E quero anunciar aqui, está ali dentro do carro, um kit multimídia para o Sindicato de Trabalhadores Rurais, com Noblake, com um computador de excelente qualidade, com uma impressora e com um data show, para que você, junto com a sua equipe no sindicato, faça bom aproveito, desça para as comunidades, falando do Pronaf, falando da habitação, falando do PNAE, falando do PAA, falando do crédito fundiário, eu me coloco à disposição para isso, para que as pessoas possam estar informadas de como acessar essas políticas. Eu não tenho dúvida que isso só faz crescer o município de Ibatiba. Então, gente, em rápidas palavras, eu queria fazer esse registro, mais uma vez, parabenizar essa Casa de Leis. E sempre por onde eu passo, eu falo. Nós podemos estar em religião diferente, em categorias diferentes,
sabe, em partidos políticos diferentes. Mas a agricultura familiar é maior do que isso tudo e a gente precisa estar de mãos dadas para valorizar essas pessoas que alimentam o nosso município, o Estado, o Brasil e o mundo. Então, viva os trabalhadores rurais, viva a agricultura familiar, forte abraço, fica com Deus.